vai dar aparecer uma mensagem, é só dar o OK aí, botãozinho azul. E vou passar a palavra, então, para a Alícia. Muito obrigado, Alícia, por aceitar o nosso convite e vai trazer para a gente o tópico Sistema Alimentar Sustentável. E nós com isso. Então, eu passo a bola para você, Alícia. Oi, gente, obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui de novo com vocês. Agora falando um pouquinho sobre o que eu falo todos os dias, todos os lugares, as pessoas não aguentam mais me ouvir falar sobre sistemas alimentares, mas ao mesmo tempo elas ainda não sabem o que são sistemas alimentares, muitas vezes. Então é bacana estar aqui com vocês e acho que principalmente com um grupo que está relacionado de alguma forma é, um pouco mais íntima com a alimentação, né? Porque, na verdade, todo mundo está envolvido com a alimentação. Se todo mundo come, todo mundo tem uma parte no sistema alimentar, né? Eu sempre parto desse pressuposto. Mas, como a gente está em um grupo que está fazendo um movimento diferente em relação à alimentação, eu acho que é ainda mais importante a gente entender alguns aspectos. Então, eu dividi o nosso encontro em dois momentos. Um primeiro que eu vou falar um pouco mais sobre alguns aspectos técnicos, alguns termos técnicos e um pouco de legislação, uma coisa meio chatinha, mas que ajuda a gente a ter embasamento por lei sobre alimentação, que eu acho que é uma coisa que às vezes falta para a gente entender. Eu mesma só fui entender quando eu estava me preparando para entrar no mestrado, mesmo já trabalhando na área da alimentação. Então, acho que é legal a gente trazer um pouco esses aspectos. E aí, eu assisti depois a gravação da, da Beatriz e eu achei que ficou muito boa a divisão que ela fez de apresentar primeiro os problemas e depois as soluções. Então, eu vou fazer uma coisa parecida com isso para a gente não sair muito triste, né? Porque ainda é terça-feira, a gente ainda tem a semana para terminar. É final de mês, a conta bancária já deve estar lisa de todo mundo. Então, é bom a gente ter um pouquinho de esperança no final. Vou compartilhar minha tela, essa apresentação que já foi tão falada. Vocês estão enxergando? Ótimo. Vamos ver se eu consigo aqui. Pronto. Tá aparecendo a barra superior para vocês ou não? Tá bonitinha a tela? Tudo bem? Então tá ótimo. Vou falar um pouquinho de mim, só para quem não me conhece, para vocês entenderem quem é essa doida que fica falando de sistema alimentar. Eu sou graduada na USP em comunicação, trabalhei na área editorial em São Paulo por alguns anos, com a parte de didático e paradidático. E aí, nesse meio tempo, eu desenvolvi uma intolerância à lactose e algumas restrições alimentares. E aí, isso me levou para a cozinha. Eu já tinha interesse em cozinha, mas não tinha sido a minha primeira opção de formação. E aí eu comecei justamente com a parte que é mais difícil para quem tem intolerância à lactose, que é justamente panificação e confeitaria, né? Que tudo leva leite, leite condensado, então é muito difícil. E ali eu falei, nossa, tem alguma coisa legal aqui que dá para eu ajudar as pessoas com comida. E a partir daí eu fui para minha segunda formação em gastronomia, fiz alguns cursos de formação básica, fui para a cozinha experimental no Senac, porque justamente como eu trabalho com esse desenvolvimento de produtos, era importante para mim entender essa parte experimental. Fiz uma pós em gastronomia funcional, e aí eu já trabalhava na área, já tinha saído da área editorial, já empreendia na área, já trabalhava com alimentação vegana e orgânica, foi mais ou menos na mesma época que o Instituto Chão abriu, em São Paulo, então foi meio paralelo a isso. E aí, dentro de empreender na área, eu tive café na Augusta, tive linha de congelados, fiz evento, enfim, circulei por várias áreas. E uma delas foi também uma ONG chamada Good Truck, que atua em algumas cidades do Brasil, inclusive São Paulo, que eles resgatam alimentos de lugares que seriam desperdiçados, seriam descartados, e leva para comunidades que precisam. É como se fosse um Mesa Brasil, mas numa escala menor. E aí foi ali que eu fui entender um pouco mais sobre segurança alimentar e nutricional, ou insegurança alimentar e nutricional. E aí fui para uma formação em alimentação e sustentabilidade. E aí virei mentora no Sustentária, que é um projeto de São Paulo, né, da USP, que eles justamente divulgam conhecimento científico relacionado à sustentabilidade alimentar.
E hoje em dia eu mantenho a minha empresa, agora está um pouquinho parada, porque eu me mudei para Fortaleza, hoje em dia moro aqui, não estou mais em São Paulo. Me mudei para fazer um mestrado, já vou falar um pouquinho dele. Mas aí a minha empresa, ela continua fazendo, a ideia ainda é continuar fazendo alguns menus quinzenais a partir de produtos que venham de agricultores locais, né? Então, sempre continuo trabalhando com orgânico. Sempre vegano também, para mim é importante, porque acho que a comida acaba ficando muito mais inclusiva, né? Eu gosto de usar o termo inclusão alimentar e não restrição alimentar. Acho que muda bastante a perspectiva disso. E aqui no mestrado, eu entrei com um projeto relacionado a hortas urbanas e como elas influenciam na soberania alimentar das comunidades em que elas estão inseridas. E aí, enfim, como todo mestrado, mudou um pouquinho o recorte da pesquisa. E hoje em dia eu pesquiso sobre as hortas pedagógicas, mas dentro da formação em gastronomia. Então, como que elas impactam na formação de profissionais mais sustentáveis na gastronomia. Porque a gente, enfim, quem trabalha um pouco com alimentação percebe o quanto a gente tem de desperdício alimentar na cozinha. E nos cursos de gastronomia isso não é estimulado. Então, como que as hortas conseguem ser uma ferramenta para melhorar esse aspecto do ensino? Então, mudou um pouquinho o recorte, mas ainda continuo sempre permeando a sustentabilidade e a segurança alimentar e nutricional. E aí, o que é essa segurança alimentar e nutricional? Porque às vezes a gente fica falando esses termos e eles vão ficando tão recorrentes e batidos que a gente acha que, como tem um amigo meu que fala, ai, lá vem de novo essa esquerda festiva, esses comunistas querendo comida para todo mundo, achando que é um grande oba-oba, né? E não, é uma coisa por lei, é uma coisa que a gente tem determinações muito específicas. Então, no Brasil, a gente tem a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela foi definida em 2006, que ela fala justamente sobre a realização do direito de todos e todas ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitam a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, assim, é uma grande definição do que a gente quer para alimentação, né? Só que muitas pessoas não conhecem essa definição. Eu mesma fui conhecer, como falei, muito recentemente, assim, coisa de 2 anos para cá. E aí, associada à segurança alimentar e nutricional, a gente tem a soberania alimentar. Ela foi por muitos anos definida como a capacidade de autossuprimento de alimentos de uma nação. E aí, em 2001, no Fórum Mundial sobre Alimentação, sobre Soberania Alimentar, que é um fórum da ONU, mudou um pouquinho essa definição, que ela inclui não só a capacidade de autossuprimento, mas, como vocês conseguem ver na definição, ela garante que a cultura alimentar dos povos sejam respeitadas. Porque quando a gente pensa, por exemplo, se eu imponho, por exemplo, para a Júlia que ela tem que comer alguma coisa que eu como, eu quebro a soberania alimentar dela de escolher o que ela quer comer. Então, quando a gente fala em soberania, a gente não fala só na capacidade de autossuprimento, mas na escolha do que a gente quer comer. Porque quando eu imponho o que a pessoa deve comer, eu mudo o paladar dela, eu afeto a cultura alimentar, eu quebro tradições e eu reduzo a biodiversidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a gastronomia no Brasil, ela tem uma abordagem que ela é principalmente de base europeia, especificamente francesa, a gente tem uma hegemonia do que, a partir de uma perspectiva europeia, a gente precisa comer, ou o que é chique comer, o que é adequado comer. A gente não considera os aspectos culturais de um povo, né? Então, isso interfere a nossa soberania alimentar. E aí é o que eu falo dessa decolonização da gastronomia e da alimentação. A gente precisa, falar da alimentação. a gente precisa respeitar o que cada comunidade, e aí quando a gente fala comunidade, não precisa nem ser em escala nacional, são em escalas regionais mesmo. Então, por exemplo, quando a gente pensa em horta urbana, o que aquela determinada comunidade tem interesse em comer, o que ela está acostumada a comer. Então, a gente vai comer, por exemplo, no Brasil, a gente vai comer mandioca, a gente vai comer abóbora, né? E não necessariamente outros produtos, por exemplo, mandioquinha.
que é uma delícia e eu amo, mas, por exemplo, aqui no Ceará, em Fortaleza, é muito difícil ter mandioquinha. Se em São Paulo ela já é cara, né, dependendo da época, em Fortaleza, eu, por exemplo, nunca comprei mandioquinha aqui, porque é muito cara. É muito pouca e é muito cara, né? Então a gente precisa ter esse entendimento da cultura regional. E aí, esses dois conceitos levam a gente até o direito humano à alimentação adequada. Então, estou fazendo um pouco de trás para frente, porque o direito humano à alimentação adequada, na verdade, ele é uma declaração de direitos humanos da ONU. E é de 48. Então, assim, desde 1948, a gente está falando do direito das pessoas terem uma alimentação adequada. Não é só uma alimentação, não é só fornecer um macarrão instantâneo, é uma alimentação adequada. E, de novo, quando a gente fala adequada, ela é em aspecto nutricional, então ela precisa ter o aporte nutricional adequado para aquela pessoa específica e, ao mesmo tempo, respeitar a cultura alimentar. Então, quando a gente fala de adequado, a gente precisa considerar esses dois aspectos. E aí, trazendo isso para o Brasil, o direito humano à alimentação adequada, ele entrou na Constituição em 2010. Então, primeiro a gente teve aquela lei orgânica, que é essa que eu falo aqui embaixo, a Lausanne, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela é de 2006. Primeiro a gente teve ela, e depois o direito humano à alimentação adequada entrou na Constituição. A gente fez o caminho contrário também. E aí ele entrou no artigo 6, que garante, dentro da Constituição, a alimentação. E aí eu trago para vocês alguns outros recursos que a gente tem em nível de lei e de políticas públicas, além da Lausanne, que é a lei, né? A gente tem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CISAM, que também veio depois, junto dessa emenda da Constituição, e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, são vários planos em nível tanto municipal quanto federal para garantir esse acesso adequado à alimentação. E aí, quando a gente pensa nessa alimentação adequada, ela envolve todos esses conceitos. Então, tem o respeito da valorização da cultura alimentar, ela tem qualidade sanitária, então tem que ser uma alimentação apropriada para consumo, ela respeita os recursos naturais, ela é livre de contaminantes, é nutricionalmente adequada, diversa, garante o acesso à informação e não impede a realização de outros direitos. Então, é esse grande leque de fatores que influencia numa alimentação adequada. E aí eu acho que a Gomo faz bem parte disso, né? Então, acho que o que a Gomo prega muito é justamente a alimentação adequada, envolvendo todos esses conceitos. Não sei nem se vocês tinham entendimento de tudo isso, mas eu acho que é importante até nessa construção da Gomo ter esse repertório, ter esse aporte de informações para conseguir fazer uma constituição, um estatuto de vocês que tenha essa segurança que ela é baseada na lei. Tipo, é isso, vocês só estão conseguindo oferecer o que a lei já deveria assegurar que todo brasileiro acessasse, né? E aí, um outro mecanismo que o Brasil tem, que pauta essa alimentação adequada, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Não sei se todo mundo conhece, mas é um guia que ele é referência mundialmente. Essa é a segunda edição dele, que é de 2014, e ele define o que são os alimentos in natura ou minimamente processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Também tem essa grande onda, né, de todo mundo falar dos ultraprocessados e muitas vezes as pessoas não têm a definição do que é. Então, os alimentos ultraprocessados são essas formulações absolutamente industrializadas, que já estão muito longe dos alimentos in natura, e o guia alimentar, ele justamente orienta a priorização do consumo dos alimentos in natura. E quem não conhece, o guia está disponível para download online, gratuito. E uma coisa que é muito legal dele é que ele consegue fazer justamente esse mapeamento por regiões no Brasil. Então, o que cada região consome. Então, o que consome no café da manhã, porque não adianta, por exemplo, aqui a gente come muito cuscuz, batata doce, mandioca de manhã, né? Então, não adianta querer inserir alguma outra coisa que não seja disso. E o guia faz essa separação. E aí, quando a gente fala dos ultraprocessados, geralmente eles são mais baratos de comprar, né, de consumo,
mas não só de comprar, mas também no preparo, porque quando a gente pensa em alimentos in natura, a gente tem que considerar que as pessoas precisam ter acesso a saneamento básico, a água, a gás, para fazer esse preparo dos alimentos. Então, os ultraprocessados demandam menos recursos para isso. E aí eu entendo que aqui eu estou falando para um recorte de pessoas que têm condições de comprar alimentos in natura e preparar alimentos in natura. Se eu tivesse em uma comunidade, a minha fala era um pouco diferente em relação a isso, porque eu preciso considerar que tem muitas mães solo, por exemplo, de comunidade, que só podem oferecer um macarrão instantâneo para o filho no final do dia, né? Então eu preciso levar isso em consideração. Mas aqui a gente vai falar majoritariamente de alimentos in natura, que eu sei que é o perfil do pessoal. E aí, quando a gente fala de sistema alimentar, eu achei ótima a apresentação do Mexerica 5, porque foi justamente falando do sistema alimentar, mas de um aspecto mais biológico, né, e ecológico. Eu vou falar um pouco mais do aspecto humano e de distribuição e consumo. Então, acho que vai ficar bem casadinho, abordando partes bem legais do sistema alimentar. E aí, o que é o sistema alimentar? O sistema alimentar, eles são todos os processos e atores envolvidos na produção, transporte, distribuição, armazenamento, venda, compra e consumo de alimentos. Isso inclui as perdas e desperdícios. Então, por isso eu falo que todo mundo que come faz parte do sistema alimentar. Então, cuidar do sistema alimentar é responsabilidade de todo mundo. Por mais que você seja engenheiro, advogado, médico, não importa, você tem parte nesse sistema alimentar. E esse sistema, ele é influenciado por outros aspectos, como político, socioeconômico e ambiental. E aí a gente tem esse resumo que mostra tudo que pode afetar o sistema alimentar. Então, isso inclui o uso da terra e a urbanização, então como esse alimento é plantado, onde ele é plantado, envolve a distribuição de renda, porque é quem consegue comprar esse alimento, envolve dinâmicas socioculturais, então quais são os públicos que consomem esses produtos, envolve meio ambiente, envolve fatores políticos, e assim ele parece muito enxuto, mas aí a gente tem uma imagem que é um pouco mais caótica, um pouco mais complexa. Isso aqui é o sistema alimentar. Não se assustem, tá tudo bem. Eu coloquei no final para vocês a referência desse artigo que fala justamente do desdobramento de de todas essas setinhas, porque em todas elas a gente percebe que existem perdas, e aí uma coisa se transforma em outra. Então, quando a gente fala que o sistema alimentar é um sistema complexo, é disso que a gente está falando. E não quando a gente faz, por exemplo, aquele food mapping, que é o caminho do alimento até a mesa, que é tão bonitinho, né? Ele é tão linear, ou no máximo cíclico, né? Porque a hora que você desperdiça, ele volta para a terra, mas aí já vira comida magicamente, né? É um círculo mágico da produção de comida. Então, na verdade, ele é esse pequeno caos, um caos organizado, que o ser humano prejudica um pouco, mas a gente vai lidando. E aí eu aproveitei da apresentação da Debs esse sistema alimentar, que eu achei muito organizado, que resolve muito bem. É um cenário um pouco menos caótico que esse, né? A hora que a gente organiza, vira isso aqui, para ficar um pouco mais didático. E aí ela abordou alguns pontos que eu não vou abordar. Eu acrescentei a lixeirinha em todas as etapas, porque em todas elas a gente tem desperdício. Mas hoje eu vou focar principalmente na distribuição e no consumo, porque eu estou considerando aqui a Gomo como um ponto de distribuição e todos nós como um ponto de consumo, tá? E aqui a gente tem uma cadeia um pouco mais completa desse sistema alimentar, então, como se fosse um desdobramento, né? Então, indo do campo até a nossa mesa, quais são as interações que acontecem com o meio. Então, a gente tem aqui lá no comecinho, por exemplo, uma monocultura versus uma policultura, como que isso funciona, isso impacta no tipo de produção. Se ele é convencional, se ele é orgânico, se ele é familiar ou não, se existe a criação intensiva de animais ou não. Não vou falar muito disso daqui, mas achei que era bacana vocês terem isso como uma imagem, até para consulta depois, que mostram algumas interações que nem sempre a gente mapeia. Mas a partir disso tudo que eu mostrei para vocês, eu quero pensar com vocês o que é, então, um sistema alimentar sustentável, já que ele é tão complexo e tem tantos fatores envolvidos, o que faz desse sistema alimentar ser sustentável e os outros não?
Então, primeiro de tudo, é que ele deve assegurar o direito humano à alimentação adequada e a segurança alimentar e nutricional. Se ele não conseguir assegurar esses dois fatores, ele não é sustentável. O outro fator é ele causar impactos positivos em caráter social e ambiental, porque a gente não pode prejudicar as gerações futuras. Então, o sistema alimentar sustentável, ele garante o bem-estar da geração presente e da geração futura. Então, não adianta a gente consumir e não conseguir consumir depois. Isso pensando que a gente também é uma geração futura, porque a gente espera que a gente envelheça, né? Então, a tendência é que a gente chegue e que cada vez mais velhos, né? Chegue cada vez mais longe. E aí é importante que ele seja majoritariamente em escala local, porque vocês vão ver que a Beatriz já falou um pouco, mas vocês vão ver que existe uma perda de alimentos, um desperdício de alimentos muito grande nesse trajeto que ele faz do campo até a mesa. Então, quando a gente consegue reduzir e encurtar esse sistema para que ele seja mais local, a perda ela é menor, ela é consideravelmente menor. E o maior obstáculo é justamente esses espaços, como a Gomo promove, que são espaços de diálogo e de trocas, porque a partir disso a gente consegue ter novas perspectivas que a gente não tem acesso. Então, por exemplo, ninguém ensina na escola isso sobre sistema alimentar sustentável, né? Pelo menos acho que as nossas gerações, acho que as atuais, espero que esteja mudando um pouco, mas a gente não tem essa formação. Então, quando a gente se coloca nesses ambientes que permitem esse diálogo e essa troca, a gente vai tendo novas perspectivas para a gente entender o que acontece, porque senão para a gente é isso, vem o tomate ali bonitinho e vira magicamente um molho de tomate no nosso prato. E aí, o sistema alimentar sustentável, ele também abrange alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, coloquei esses 5, que eles são os que mais se relacionam com a alimentação, e, inclusive, os estabelecimentos que conseguem abordar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles conseguem também, por exemplo, alguns aportes financeiros mais relacionados a isso, porque eles se mostram como estabelecimentos sustentáveis, que estão caminhando junto com a sustentabilidade. Então, é inclusive um argumento bom para quando vocês forem pedir, por exemplo, patrocínio, verba, enfim, se inscrever em algum edital, vocês conseguem ter essa alegação de que vocês estão alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E isso é um grande perrengue, né? Porque a gente está bem longe de atingir esses objetivos e 2030 está aí. Então, a gente precisa fazer um grande esforço nesses próximos 7 anos para atingir o mínimo possível, né? E aqui eu coloquei um caminho do desperdício de alimento no Brasil. Esse é um dado da ONU de 2019, se eu não me engano, eu não achei nenhum mais recente, de que existe 931 milhões de toneladas de desperdício de alimento. E aí, então, a gente tem as porcentagens em cada parte, né, do processo. Então, 10% ainda na colheita, 50% durante o manuseio e transporte, que geralmente ele é muito longo e muito inadequado, 30% nas centrais de abastecimento, então isso é bastante, e 10% nos supermercados e consumidores. E, normalmente, a gente acha que tem muito desperdício aqui nas casas, né? Então, não necessariamente esses números são factíveis, né? Claro que a gente tem bastante desperdício em casa, a gente precisa reduzir isso, mas a gente perde muito aqui nesse processo, nessas etapas anteriores. E por isso, encurtar o caminho do alimento faz a gente reduzir principalmente esses 50% aqui de desperdício. Aqui é um outro índice que é muito bacana para vocês, esse site, The Food Sustainability Index. Eles trazem vários mapas, vários relatórios e tudo mais, e esse aqui é um mapa do desperdício alimentar no mundo. Esse aqui eles estão considerando justamente o desperdício que acontece nessa parte de produção da cadeia, não de consumo final, tá? E os que estão em vermelhinho, obviamente, são os que mais desperdiçam alimento durante essa distribuição. E aí o Brasil está entre eles. E aí você pode ver, né? Por exemplo, Canadá e Rússia, que são países gigantescos, conseguem ter índices bem melhores, índices verdinhos, né? Que são índices bons, e o Brasil não consegue. Então, o que está acontecendo? Como que a gente pode reverter esse cenário? E aí, para a gente só resumir os problemas
e poder abrir um pouquinho para a conversa, que eu quero saber as angústias de vocês. Primeiro, eu quero só definir essas duas nomenclaturas. Quando a gente vai ler em inglês esses artigos, esses relatórios, eles usam dois tipos de palavras em relação ao desperdício: o loss e o waste. No Brasil vira tudo desperdício, né? A tradução é sempre desperdício, mas o loss é durante o sistema alimentar, durante esse trajeto de distribuição até o ponto de venda. E o waste é para o consumidor final. Então, é o que realmente é desperdiçado nas casas. Então, é importante vocês terem essa diferenciação entre os termos. Essa homogeneização que eu comentei com vocês no comecinho, e padronização, com base no que é mais eurocêntrico, isso também é um problema para o sistema alimentar, porque a gente perde essa biodiversidade local e esses aspectos que são importantes da cultura alimentar. Principalmente também porque o nosso maior consumo são desses 5 alimentos: trigo, batata, arroz, cana e milho, são as nossas maiores produções e consumo, né, consumo humano. E a soja entra como um outro alimento que ele é muito produzido, mas ele não é para consumo humano, ele é para consumo animal. A distribuição longa e inadequada é um grande problema. E esse consumo mal orientado, né? Quando a gente pensa, então, nessa pontinha final, que aí são os consumidores em casa. Então, como armazenar para durar mais tempo, como aproveitar integralmente os alimentos, às vezes até como fazer lista de compra e saber o que comprar, não comprar a mais nem a menos, para não desperdiçar em casa. Tudo isso gera desperdício. E aí, quando a gente pensa em desperdício, não é só aquele alimento que vai para o lixo. A gente tem vários recursos que são desperdiçados quando um alimento é jogado fora. Então, tem a semente que foi plantada, tem a água que foi utilizada, o preparo do solo nutritivo, o tempo do produtor, os recursos de transporte e armazenamento. Tudo isso é desperdiçado. Então, quando você joga, por exemplo, a banana passou na fruteira, ficou muito madura. Você não está jogando só uma banana fora, tem muito mais coisa envolvida que você está jogando fora. E a hora que você entende isso, você faz com que essa banana vire uma panqueca, que ela vire um bolo. Você não joga ela fora. Você congela para fazer uma vitamina. Então, você muda esses aspectos do desperdício, porque você entende que não é só uma banana, tem muito mais por trás dela. E eu acho que é isso que falta para a gente, né? Esse entendimento de que não é só um tomate, não é só uma banana, porque é muito cômodo, a gente vai no mercado e está pronto. Então, a gente não tem esse vínculo com a cadeia toda, esse entendimento. E aí? Crises. Já falei, 25 minutos. Meu Deus do céu. Você quer fazer a rodada de dúvidas, Alice, agora? Pode ser? Eu acho que sim, eu acho que pode ser. Antes de eu ir para Bacana. soluções, vamos ver quais são as angústias dos problemas. Como estamos em muitas pessoas, Ixalá, vou fazer um primeiro bloco aí de 3 pessoas. Eu vou pedir para que cada um fale no máximo 2 minutos, e aí que levantem a mãozinha, que nem o Chico fez ali, que pode ser o primeiro a trazer a sua dúvida. E aí, se a Alicia preferir, pode responder tudo no final, ou se quiser responder uma a uma, aí fica a seu critério. Então, Chico, vai lá. Alicia, primeiro, muito obrigado. É muita informação e, ao mesmo tempo, muito bem organizada, então tem uma fruição muito boa. É muito legal, dá para ver que você faz isso todo dia e que maravilha que você faz isso todo dia. A minha questão é a seguinte: você falou sobre a questão da cultura alimentar, né, de cada lugar. E eu fico pensando sobre o quanto os ultraprocessados já se tornam parte da nossa cultura, de certa forma. E como que a gente se relaciona com isso? Por exemplo, a Park Slope e a Ladouve tem um discurso muito forte de a cooperativa não deve definir o que a pessoa vai consumir. A gente aqui tem essa questão. Tá, e aí, a gente vai vender leite condensado? É uma coisa que faz parte da cultura de todo mundo, faz brigadeiro, é uma relação, mas é uma coisa com alto teor de açúcar ou um ultraprocessado. Tem um lado meu que fica pensando, quem sou eu para decidir o que que a pessoa tem que comer? E tem um outro lado que fica pensando, pô, mas como que eu consigo diferenciar isso, outras formas? O que eu tenho pensado na Gomo é possibilitar que a pessoa compre isso, que ela tem esse direito, de certa forma, e se for a cooperativa dela e ela quer comprar isso, faz sentido, ao mesmo tempo que ter campanhas, mas que não seja uma coisa do tipo, você é errado, você está comendo isso faz mal para o meio ambiente, para você, você deveria ser julgado. Como não cair nesse lugar, mas ao mesmo tempo não ser totalmente complacente com isso.
Então, acho que seria mais ou menos essa questão que a gente tem. Só para você ter ideia, por exemplo, na Park Slope eles vendem Nutella, e não é uma questão para eles. Normal, que as pessoas consomem e elas querem comer. Então, tem essa questão sempre com o nosso sortimento de produtos. É isso. Posso puxar o próximo, Alicia, ou você quer responder já? Pode ser? Júlia, por favor. Na verdade, a minha questão era. Tenho várias questões, mas uma delas, e a mais importante, era bem parecida com essa do Chico, porque nós já somos muito colonizados, né, alimentarmente. E aí fico me perguntando em como distinguir, né, o que ainda é a cultura original, o que já foi colonizado e já está tão mergulhado, né, na nossa cultura que, enfim, como fazer essa separação, né, do joio do trigo. Mas, enfim, tenho outras duas perguntas rápidas. A gente sabe como se mede o desperdício, especialmente o loss, mais do que o waste, assim, né? Porque tem aquele mapa dos países diferentes e tal, então, né, que o Brasil é mostrado ali como um país em que se perde muito no loss. A gente sabe dessa metodologia de como as pessoas fazem essa medida? E a última pergunta, na verdade, é uma pergunta sobre se esses pratos maravilhosos são seus, das fotos. Eu quero todas as receitas, pelo amor de Deus. Beleza, Júlia, obrigado. O Luciano, ele fez uma pergunta no chat. Luciano, você quer ler essa pergunta? Ah, não, é a Lúcia, né? Ah, não, a Lúcia que fez, desculpa. Lúcia, você quer ler a sua pergunta? Bom, vou ler pela Lúcia, então. Gostaria de ter informações de como aproveitar os alimentos quando não usados de forma convencional, para não haver desperdício. E como nos auxiliar no hábito alimentar para que sejamos mais brasileiros e menos eurocêntricos. Ah, você viu que não pode falar agora. Então, acho que a gente pode fechar esse primeiro bloco e aí deixar a Alice trazer os apontamentos dela e se a gente vê que tem espaço, a gente faz mais um bloco. Alice, contigo. Tá bem. Então, vamos por partes, juntar a pergunta do Chico com essa primeira da Júlia. Realmente, acaba ficando difícil, por exemplo, a gente distinguir essa questão do leite condensado, né? Então, o leite condensado é de fora, é nosso, é cultura alimentar do brasileiro que bota leite condensado em tudo, né? Então, realmente não dá para a gente dizer o que as pessoas vão comer ou não. Mas eu acho que mais do que isso é mostrar outras coisas que elas também podem comer. Então, eu acho que a gente entra muito nesse lugar. Eu, pelo menos, trabalhando com alimentação, eu entro nesse lugar. Eu não vou falar, eu sou vegetariana, mas eu sou a última pessoa que vai falar para você parar de comer carne. Mas provavelmente eu vou te apresentar um prato sem carne. Então, e isso vai te abrir os olhos para outras possibilidades. E aí, a partir disso, a gente tem novas formações de, não só de cultura, mas de valorização alimentar. Então, a partir do momento que eu instigo o outro a ter um outro olhar pela comida, isso acaba sendo incorporado na alimentação dele também. O que a Júlia perguntou das fotos, sim, são todos pratos meus. São todos vegetarianos, veganos, são todos orgânicos, todos sem glúten. E assim, não tem ninguém que coma o que eu faço, e aí, menor modéstia em dizer isso, mas não tem ninguém que coma e que sinta falta de alguma coisa. Então, por exemplo, eu não uso leite condensado, mas eu faço um condensado à base de castanha de caju. E que ele vira um brigadeiro, e que ele vira um recheio de bolo, ele vira muitas outras coisas. E ele é muito fácil de fazer. Tipo, você precisa de castanha de caju, açúcar e água, que é a composição de um leite condensado, né? Mas ele vai acabar indo bem menos açúcar. É um açúcar que eu priorizo usar o demerara orgânico e uma castanha de caju, que ela é brasileira e ela é orgânica. Então, a hora que você muda esses parâmetros, você mostra para as pessoas que têm outras formas de se alimentar. Então, você não vai dizer exatamente para elas o que elas precisam comer, mas você vai fornecer informação para elas saberem que elas podem comer outra coisa. Porque eu parto do princípio que tudo é construção de repertório. Então, a gente está há décadas escutando o que a gente deve comer. Que a gente precisa comer risoto e não baião, sabe? Então, a partir do momento que a gente mostra que o baião também é bom,
que o baião é brasileiro e que tem ingredientes que são locais e que você tem o encurtamento desse desperdício na cadeia, a gente valoriza a biodiversidade brasileira, as pessoas comem baião, mas tem esse estigma, né, de o risoto. Sim, gente, risoto é delicioso, mas a gente não precisa também de risoto todo dia, né? Mas a gente precisa de arroz e feijão todo dia. Então, como que a gente entra nesse meio termo? Então, por isso, eu acho que a formação e possibilitar que as pessoas tenham repertório é importante. Então, por exemplo, quando eu faço um nhoque de batata doce roxa, todo mundo fica, nossa, o que que é isso, né? E aí você fala, tá, não estou usando batata, eu só mudei o tubérculo. Não fiz grandes coisas, mas falta repertório, porque o nhoque para as pessoas ele é sempre de batata. E mesmo menos que isso, quando eu faço de mandioca já é uma grande quebra de paradigmas, né? Então, eu acho que é mais nessa formação de repertório. E aí, a outra pergunta que a Júlia fez foi em relação a essa mensuração, né, de loss and waste. Quando essas grandes companhias, instituições divulgam esses dados, geralmente eles falam a metodologia que foi usada, né? Então, esse que eu mostrei para vocês, que eu acho que é o dado mais recente, eu não encontrei nenhum outro, é da ONU. E aí, no relatório da ONU, que é da FAO, em relação à alimentação e agricultura, aí eles falam qual foi a metodologia que eles usaram. Eu sei que numa escala um pouco menor, isso pela minha experiência no food truck, como a gente fazia a gente batia caixa, tipo, abastecia caminhão em central de distribuição de alimento, a gente pesava esses alimentos. Então, a gente sabia o quanto ali da central de abastecimento seria desperdiçado se não fosse para a comunidade. Então, não é da cadeia inteira, mas a gente consegue de uma parte. Então, se o produtor pesa o quanto ele está te mandando, e aí você tem esse registro, e aí você tem o registro do que saiu do seu estabelecimento, você consegue fazer essa medição do que foi perdido, né? Qual é a diferença entre o que vendeu e o que chegou. Então, isso é o que foi desperdiçado. Não sei se ficou claro. Entendeu? Luciana, é isso mesmo, batata doce de cores variadas. É muito divertido. E aí a pergunta da Lúcia, que é justamente como auxiliar nesse hábito alimentar, né, para que seja mais brasileiro e menos eurocentrado. É isso, é formação, é educação, é viabilizar esses espaços de troca. Se a gente não abre esses espaços, se a gente não divulga essa informação, se a gente não ensina a fazer baião e não risoto, as pessoas não sabem o que elas podem comer. É mais formação de repertório mesmo, é isso. A gente vem de uma formação de repertório de muitos anos, que com um olhar muito europeu. Então, a gente precisa ir revertendo isso aos poucos e construindo esses espaços. Obrigado, Alice. Eu acho que dá para a gente continuar com a segunda etapa agora da apresentação. Se alguém tiver ainda alguma dúvida pela questão do tempo mesmo, pode mandar por escrito aqui. Se der tempo, a gente inclui na segunda rodada de exploração no final, tá bom? Então é isso. Alice, é tudo seu de novo. A segunda parte é mais curtinha. A gente fala muito dos problemas, mas aí a gente fala das soluções, elas são mais gostosas. E aí, então, puxa bem esse gancho, né? É a educação. Então, qual é a solução? É a educação. A hora que a gente aborda sustentabilidade, valores alimentares, cultura alimentar, o que dá para ser comido, como pode ser comido, a gente muda esses referenciais que a gente tem em relação à alimentação. E aí a gente também propicia que novas formas de produzir e comer sejam estabelecidas, né? Porque a gente não consegue produzir uma coisa que não está comendo, que ninguém está comendo. Então essas duas coisas elas são vinculadas e precisam caminhar juntas. E aí eu sempre brinco, né? Uma frase que eu uso muito que é que eu estou aprendendo a comer para ensinar meus camaradas, né? Por isso eu como tanto e falo tanto de comida. E aí, puxando um pouquinho para minha pesquisa aqui no mestrado, eu estou trabalhando com essa didática, que é desse cara, Jack Mezirow, que ele é de 97, que chama Aprendizagem Transformativa. Ela é utilizada no ensino de adultos e jovens adultos, porque o que acontece? Quando a gente chega na idade adulta, e aí eles consideram adultos já lá por 20 e poucos anos, a gente já tem um quadro de referências nosso, e aí vai bem
de encontro com o que a gente está falando. A gente já tem um quadro de referências. Então, a gente já tem uma primeira formação, a gente já teve primeiro contato com os alimentos, com os valores de vida, valores culturais, valores sociais, a gente já tem essas referências. Então, quando a gente vai, por exemplo, ensinar adultos a comer, a gente não está como se fosse apresentando uma primeira vez para uma criança, que ela não tem nenhum julgamento de valor. O adulto, ele já tem uma perspectiva, ele já tem um quadro de referências montado. Então, como que a gente faz para esse adulto entender, que eu acho que é o foco da Gomo, né? Como que faz para esse adulto, que é quem tem o poder de compra, né? Que não é a criança. Como que a gente faz para esse adulto entender que essa aprendizagem, essa transformação no hábito de consumo, ela é importante, né? Então, a gente tem alguns recursos em relação a isso, especificamente na minha metodologia em relação a hortas e ensino da gastronomia. Eu estou trabalhando com a Iona Cipos, que ela é uma canadense, e a partir da aprendizagem transformativa, ela desenrolou a aprendizagem transformativa para a sustentabilidade. E aí, ela é dividida em 3 pilares, que é Head, Hands and Heart, então, cabeça, mãos e coração, que fala do cognitivo, do psicomotor e do afetivo. Então, nem coloquei aqui para vocês, mas disponibilizei algumas coisas nas referências. Ela tem um quadro gigantesco, que ela divide nesses 3 segmentos. Para cada um deles, ela tem 9 critérios de avaliação de como essa transformação pode acontecer. Ela tem 9 parâmetros para cada um desses, porque a hora que a gente consegue envolver a pessoa de uma forma afetiva e cognitiva e proporciona uma experiência prática, né, que seria o psicomotor, para ele se apropriar dessa nova informação, a transformação acontece. Então, não adianta, por exemplo, eu chegar só com uma informação nova. Ele precisa entender emocionalmente por que aquilo faz sentido. Então, muitas vezes, justamente através desse contato com as comunidades e com outras formas de vida, que ele consegue criar esse laço afetivo e ter eles usam uma expressão que é relacionada como se fosse um envolvimento emocional. A partir disso, ele racionaliza, porque ele, como ele já é um adulto, ele tem essa parte de raciocínio mais lógico. E aí, então, a partir disso, e tendo uma experiência prática, por exemplo, com uma comunidade, ele consegue mudar esse referencial dele. Então, ele deixa, por exemplo, de comer o leite condensado, e aí ele prefere pegar a castanha de caju da comunidade e fazer o próprio leite condensado com o filho e fazer um brigadeiro. Então, a gente muda essa perspectiva. Quando a gente fala no ensino de crianças, é um pouco diferente, porque eles não têm essa primeira formação para a gente transformar. Isso só acontece para adultos. Para adolescentes, também existem algumas pesquisas que isso talvez funcione, mas ele é usado mais para adultos mesmo. E a própria FAO, né, da ONU, ela tem uma nomenclatura que é Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que é justamente formas de conseguir chegar no desenvolvimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, tem toda uma sequência lógica educativa, eles têm vários relatórios e manuais para serem aplicados em escolas e projetos, justamente para engajar as pessoas a ponto de atingir os 17 ODS. Então, a hora que eu começo a falar assim, parece que ninguém está falando, né? Porque é isso, tipo, isso não é divulgado. Então, parece que é uma coisa meio tilelê, né? Que você fala, lá vem de novo o povo da humanas. Mas não, na verdade é uma coisa super bem fundamentada, que vem sendo estudada não só no Brasil, mas em escala mundial, e que justamente está olhando para essa transformação, para essa forma de educar para o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que as corporações, os institutos que abrem, agora, eles precisam ter esse aspecto, esse braço educativo muito forte, porque a gente precisa mudar tanto os consumidores, então, por que você vai escolher o leite condensado e tudo bem se escolher, ou por que você vai escolher os ingredientes para fazer o leite condensado, e até porque a pessoa que trabalha dentro vai ter essa visão ou não, né? Porque ela também precisa comprar a sua causa. Então, são vários níveis essa educação precisa entrar, essa transformação precisa acontecer.
E aí, o Mitchell, ele também desenvolve, em relação a essa aprendizagem transformativa, essas 10 fases, que ela acontece primeiro justamente com um dilema desorientador. Então, por exemplo, a hora que a gente pensa, putz, sei lá, 2050 não vai ter comida. Você fala, nossa, não, pera, não vai ter comida, então como que a gente faz? Né? Então, a partir de um dilema desorientador, uma série de ações relacionadas à avaliação crítica e mudança de raciocínio, elas vão acontecendo até chegar à fase 10, que é justamente a reintegração na vida com base de condições ditadas pela nova perspectiva. Então, esse adulto, ele é submetido a experiências que depois de várias vezes provocado em relação a isso, e aí ele tenta uma vez e aí não dá certo, e aí planeja de novo, faz uma outra tentativa, até ele entender o que aconteceu e incorporar esse novo modus operandi, tanto de pensar quanto de agir, na sua própria vida. Porque quando você tem um dilema desorientador, não é automático que você faça essa mudança. Então, não é tão fácil, ainda mais quando a gente considera adultos que já têm esse quadro de referências formado. Ele precisa desse tempo e dessas fases de exploração, de planejamento, de desenvolvimento, de tentativa, de erro, para justamente conseguir chegar numa nova percepção que faça sentido para ele e que ele consiga incorporar na realidade. Porque uma divisão que tem, eu acho que eu nem coloquei aqui, é uma divisão que ela acontece entre hábitos de vida e pontos de vista. Os hábitos de vida, eles são mais duradouros. Você tem aspectos culturais envolvidos, tem formas de ser envolvido. Os pontos de vista, eles mudam mais facilmente. Então, por exemplo, se eu fizer, sei lá, estou aqui falando tudo isso para vocês, vocês entenderam esse ponto, essa perspectiva que eu trouxe hoje. Então, talvez o ponto de vista de vocês saia diferente depois dessa palestra aqui. Mas o hábito de vida talvez ainda não mude. Então, é mais fácil você mudar um ponto de vista do que um hábito. E aí, justamente, a aprendizagem transformativa, ela propicia esse ambiente para que essas duas coisas consigam acontecer. Então, depois de várias exposições a outros pontos de vista, não necessariamente um só, o adulto, ele se sente confortável em mudar um hábito de vida. Então, é isso que faz mais sentido. E aí, continuando com as soluções possíveis, essas foram as relacionadas à educação, né? E aí, continuando um pouquinho de agora educação e comunicação, é justamente fazer o que eu estou fazendo com vocês, que é mostrar os problemas a partir de dados. Então, mostrar que isso é baseado em lei, mostrar que são termos técnicos e que existem já há muitos anos, e aí proporcionar experiências e contato com essa realidade. Então, por exemplo, o Luciano, que está num sítio, ele tem uma experiência que é muito maior. Ele consegue proporcionar essa experiência a partir de uma outra perspectiva. Certamente o Luciano consegue vir aqui e falar mais ou menos os mesmos assuntos que eu estou falando, por uma outra perspectiva, que é a dele morando em um outro lugar. É um outro modo de ver. Que tudo isso corrobora com uma formação de repertório. E a hora que a gente tem essa mudança, essa formação de repertório, a gente consegue pensar em decolonização da comida. E isso de uma forma geral. E isso não quer dizer que eu não vou mais comer Nutella, mas quer dizer que eu posso fazer uma outra forma de Nutella, né? Então, é isso, são possibilidades. Não quer dizer que eu nunca mais vou comer, mas quer dizer que talvez eu não precisa comer todo dia, talvez não seja a única opção que eu tenho, porque eu acho que acaba sendo um pouco isso, essa questão de monocultura, de monogamia, né? Monogamias no geral, inclusive alimentares, né? Te mostra que só tem uma opção. Então, por muitos anos, só o leite condensado moço era bom. E é isso, assim, você não pode olhar para outro leite condensado, né? Então, hoje em dia isso já mudou um pouco, existem outros no mercado. Nutella, só existe a Nutella. Gente, Nutella é muito fácil de fazer, né? Então, até quando vai ser só a Nutella? É lógico, a mesma coisa de Coca-Cola, tem toda uma construção de marca, tem símbolos culturais envolvidos, né? Não vou me aprofundar nisso. Mas é isso, assim, será que eu preciso sempre dessa coisa? Pode ser de outra forma, então acho que é mais instigar as pessoas a perceberem que existem também outras possibilidades. Ensinar a comer, né? E muitas vezes repetir informação. Então é isso, eu brinco e falo, nossa, quem me acompanha o tempo inteiro não aguenta mais me ouvir falando de comida.
mas sempre tem um público novo, sempre tem alguém que não escutou, sempre tem alguém que não entendeu. Então, repetir as informações em formatos, espaços e tempos diferentes, isso é importante. Porque às vezes a gente acha que está chovendo no molhado, mas sempre tem alguém que ainda não sabe o que é um ultraprocessado. Então, é importante a gente explicar o que é. E aí, na prática, né? Então, construir espaços de questionamento, como a Gomo, e aí seja ele físico ou virtual, é uma das formas de solucionar esse problema, né? E aí, justamente também de falar, precisa de ultraprocessado todo dia? Talvez não, né? Mas apresentar isso para as pessoas. Essa valorização da produção local, que justamente encurta a cadeia, diminui o desperdício. O sazonal, porque aí também tem isso, gente, não dá para comer morango e mandioquinha o ano inteiro, né? Mas quando você chega, sei lá, no Pão de Açúcar, tem morango e mandioquinha o ano inteiro, mas a que custo, né? Então, as pessoas não entendem isso. E até justamente porque a hora que a gente valoriza essa produção local e sazonal, a gente diminui o desperdício e, consequentemente, a fome, porque a gente tem produtos locais chegando a mais pessoas, e a gente aumenta a resiliência. A hora que a gente fala em aumentar a resiliência, a gente fala aumentar a resiliência no sistema inteiro. Então, desde um sistema de distribuição, então, por exemplo, greve dos caminhoneiros, não chegou comida em um monte de lugar. Quem tinha produção local tinha comida. Isso não era um problema. Na hora que a gente encurta a cadeia, a gente aumenta a resiliência no sistema de uma forma completa. Então, as pessoas não passam fome, não depende tanto de distribuição, não depende tanto de uma estrutura complexa de armazenamento, porque armazenamento também custa caro, armazenamento adequado custa caro. Então, a gente diminui tudo isso. O aumento da variedade alimentar, e que é isso, a hora que você aumenta o consumo, você também aumenta a plantação. Então, essas duas coisas precisam caminhar juntas. E a hora que a gente aumenta essa variedade alimentar, a gente consegue ter um fornecimento nutricional suficiente. Então, nem falei muito não quis ir para o lado do nutricionismo hoje, mas justamente a gente tem esse aporte nutricional que ele é suficiente, que eu não preciso de suplementação vitamínica, até porque quando eu penso em suplementação vitamínica, eu perco interações que acontecem entre os nutrientes do próprio alimento e entre outros alimentos. Então, essa biodisponibilidade, bioacessibilidade dos nutrientes, que aí já é um outro mundo, ela é muito mais favorecida quando eu tenho um aumento da variedade alimentar. Quando eu consumo mais produtos diferentes, eu consigo aproveitar melhor esses nutrientes. Então, isso também é importante. E aí, quando a gente pensa em formas de produção, a agroecologia e a agricultura orgânica, elas favorecem justamente todo esse sistema, porque é uma cadeia sempre muito menor, ela é muito mais variada, inclusive na produção de alimentos básicos, tipo arroz, milho, feijão, batata doce, né? O Luciano falou as batatas doces coloridas, é justamente isso, a gente não produz só batata doce branca ou rosa, né? A gente tem toda uma gama muito maior. O arroz sempre branco, o feijão sempre carioca, então a gente tem um aumento muito maior. Aqui eu consumo muito feijão verde, que é uma coisa que em São Paulo não tem. E o feijão verde aqui, ele é fresco, ele vem de refrigerado pacote no mercado. Então ele não é seco, né? Então é diferente, é local, né? E isso vem de produtor local, não vem de longe. E as punks, né? As punks também são grandes aliadas nossas nessa manutenção da biodiversidade. E quando a gente fala de punk, a gente não fala só das plantas não convencionais, a gente fala das partes não convencionais. Então, a rama da cenoura, talo de coentro, as cascas, as sementes, a gente fala de todas as partes que normalmente a gente não costuma comer. E isso, gente, educação é a base. Então, eu mostrar que dá para fazer diferente, você começa a consumir diferente. É sempre formação de repertório. E de possibilidade, porque se as pessoas estão em um meio que isso é favorecido, que isso é estimulado, é mais fácil elas aderirem a alguma mudança, né? Aquela mudança dos hábitos que eu falei, que ela é mais difícil de mudar, a partir do momento que ela está em meios que propiciam isso para ela, que estimulam isso, ela consegue fazer isso melhor. Porque além da mudança de ponto de vista, ela tem um ambiente propício a fazer uma mudança de hábito. E aí é um pouco do que eu já falei mesmo, né? Da valorização dos biomas alimentares. Isso, que a chave para uma boa saúde é uma alimentação biodiversa. A hora que a gente aumenta essa variedade alimentar, a gente melhora esse aporte nutricional. E aí acho que é isso que a gente precisa sempre fazer, é despertar esse desejo por esse modo de vida, né? Então, usar do marketing
para fazer isso virar uma moda, né? Uma moda boa nesse sentido. Porque, no fim, a hora que a gente percebe é muito pelas histórias que a indústria conta, né? Que já está contando há muitos anos. É uma coisa que leva tempo, não é rápido. Então, há quantos anos estão contando para a gente que, sei lá, que a Coca-Cola é a alegria no Natal? Né? Quantas vezes a gente já escutou isso? Então, talvez a gente precise falar muitas vezes, sei lá, que o baião é um prato gostoso no domingo, enfim. Né? A gente precisa construir essa história. Então, a hora que a gente desperta o desejo nas pessoas, eu vejo muito isso pelo meu trabalho. A hora que eu apresento a minha comida, então eu tenho certeza que quem não jantou ficou com fome, vendo as fotos, né? Desculpa, assim, é um risco. Mas isso, eu desperto o desejo. E aí, a hora que eu falo, é orgânico, é vegano, é de pequeno produtor, o povo fala, imagina, impossível. Eu falo, não, gente, como é impossível? Eu estou fazendo. Mas existe um investimento nisso, porque é uma causa que eu acredito, é uma coisa que para mim faz sentido. Não é só um ponto de vista, para mim é um hábito, né, de vida. Então, a hora que você vai contando essa história, as pessoas vão se apropriando, elas vão querendo fazer um pouco diferente também. E aí deixei algumas referências para vocês, essas em vermelhinho, acho que são algumas que são mais interessantes. Tem alguns que são relativos a essa aprendizagem transformativa. O referencial ele é todo em inglês, tem pouquíssima coisa em português e também é um dos objetivos do meu trabalho, ser um pouco referência em português em relação a isso. Mas para quem quiser se aprofundar um pouquinho nesses conceitos, então aí algumas referências que eu acho que são legais. E é isso, para quem não conhecia ainda meu trabalho, vou deixar os meus contatos. Estou sempre aberta para a gente poder conversar, amo falar sobre comida, estou sempre comendo ou falando de comida. É, e é isso. Eba, muito obrigado, Alicia. Valeu demais. Com certeza todo mundo ficou com fome, e mesmo quem comeu, quem jantou. E eu até acho que a primeira proposta aqui da data de reações é que o próximo palestra da Alicia tem que ser presencial e com comida. Porque, Sim. pô, tô olhando pro fogão aqui de 2 em 2 minutos. Uhum. Acho que a gente pode fazer uma outra rodada bem rapidinha de reações. Eu acho que tem uma que foi feita no chat que eu queria ler aqui. Deixa eu resgatá-la. Foi da Ariel. A questão do alimento ultraprocessado, ao meu ver, já é muito mais complexo. No DOC, muito além do peso, mostra o barco supermercado na Amazônia parando nas vilas ao longo dos rios. Nos pacotes das compras só tem biscoitos, macarrão instantâneo, sodinho, etc. Pacotes e mais pacotes. Como atingir essa população afastada da educação como um todo e ajudar a retomar sua saúde se a Nestlé e a Danone já entraram com tudo também nessas comunidades? Então, uma provocação, uma reflexão. Eu vou pedir para, acho que dá para duas pessoas falarem também, um minutinho, dois no máximo. Se alguém quiser fazer alguma reação, um comentário, dúvida, levantar a mãozinha. Luciana, por favor. Alicia, a minha questão é assim, eu sou filho de agricultores, saí da casa dos meus pais muito cedo, eles eram colonos de fazenda, cultivavam a terra onde eles trabalhavam, eles tinham essa permissão para complementar a renda, já que se ganhava muito mal, e construí uma carreira como técnico de teatro, como iluminador, sonoplasta, trabalhei em vários equipamentos de cultura. E reencontro a agricultura por volta de 2014, quando a gente funda um CSA em Sorocaba. Só que lá, o que foi? Foi uma comunidade que já existia, que se juntou e procurou os agricultores de Iperó, que estavam num momento bem delicado, que foi naquela época que se rompeu os contratos que eles tinham de fornecimento de merenda por causa daquela Uhum. fraude. A gente formou um núcleo de planejamento de produção e, aos poucos, a gente foi ajustando e regularizando uma produção diversa e sequencial para não ter buraco. E é um dos CCAs mais fortes até então que eu conheci. Hoje, muitos anos depois, eu tenho meu sítio e o meu grande ideal assim era produzir em esquema de CSA. Só que hoje, como eu estou no lugar do produtor, eu sinto muita dificuldade de sensibilizar essa comunidade em se vincular a uma propriedade, se vincular a um produtor,
falando com um distanciamento assim, acho muito doido como as pessoas pedem referência de dentista, de gineco, de Uhum. qualquer especialidade. Todo mundo é importante saber, até o padeiro, mas ninguém se preocupa de onde vem, onde é produzida a comida, como é, ninguém fala assim, o meu agricultor. Nessa tua experiência com comunidade, com horta, tudo, qual era a tua estratégia para sensibilizar as pessoas e trazerem ela até as hortas e ver esse processo de perto, para criar esse sentimento de pertença, esse vínculo? Uhum. Sim, é muito difícil isso, viu, Luciano? Não é fácil. Inclusive, as próprias hortas urbanas, quando elas estão inseridas dentro das comunidades, muitas vezes a gente não tem adesão da própria comunidade, e isso é o maior índice de hortas não darem certo. Porque não adianta, por exemplo, eu de fora chegar e querer implantar uma horta, em uma comunidade que passa fome, se a comunidade não entende que ela é proprietária dessa horta, que essa horta é para ela, que isso faz parte da cultura alimentar e da soberania alimentar dela. É uma coisa muito difícil e é um processo educativo muito lento e longo. Então, a hora que a gente começa a fazer inserções frequentes nas comunidades, a gente consegue criar esse vínculo. Ele não é um vínculo rápido, ele é um vínculo que demora e que precisa ser constante. Então, pensando em produtores, eu acho que precisa sempre fazer isso. Quando você tem, por exemplo, um produtor que ele abre o sítio, sei lá, uma vez a cada 2 meses, ele não cria esse vínculo. Agora, a hora que você abre o sítio toda semana para a pessoa ir lá buscar para você, buscar com você a comida dela, você consegue criar esse vínculo melhor. É constância. Não tem uma resposta muito fácil e ainda é muito difícil conseguir essa solução. Mas o que eu tenho percebido, inclusive aqui em Fortaleza, é horrível de produtor orgânico, gente. É péssimo, péssimo só. Mas isso, assim, a hora que a gente acha os produtores, a gente meio que vai indicando um para o outro, porque também é um grupo seleto que compra, não, aqui é mais caro ainda, então não é tão acessível. Mas a gente vai tentando fortalecer os produtores justamente nessa mobilização em grupo que a gente faz. Então, eu acho que a hora que você começa a criar um vínculo com eles, você consegue ter essa constância. É difícil, mas eu pensaria, por exemplo, numa estratégia, sei lá, para os próximos 3, 6 meses de realmente criação de vínculo com essas pessoas que podem ser seus consumidores. E aí, sei lá, se quiser, a gente pode pensar juntos nisso. Mas a hora que você consegue ter esse contato mais frequente do consumidor com o que você está produzindo, você consegue ter essa liga um pouco melhor. Eu, por exemplo, sigo no Instagram uma das produtoras daqui de Fortaleza. E aí, toda quarta e quinta-feira, ela posta ele escolhendo. E é quando abre, justamente para pedir as cestas para ela entregar entre sexta e sábado. E aí, a hora que eu vejo ela colhendo alface, eu falo, nossa, eu pedi alface, né? Então, você consegue ver essa relação. Ou, por exemplo, agora ela estava montando aqui no Ceará, a gente tem uma parte de serra que é fria, né? Por incrível que pareça. E aí, nessa parte, a gente está começando uma plantação a gente não, ela, né? Está começando uma plantação de mirtilo. Então, você fala, nossa, gente, mirtilo no Ceará, como que faz, né? Mas ela está conseguindo construir uma estufa e tudo mais. E aí, acompanhar a construção dessa estufa, eu não como mirtilo, para mim não é da minha cultura alimentar mirtilo, eu acho que é uma coisa de fora, eu prefiro comer outras coisas daqui, mas a hora que eu vejo que ela está com esse empenho em construir uma estufa para produzir mirtilo orgânico no Ceará, eu falo, gente, mas eu vou querer esse mirtilo, óbvio que eu vou querer, né? Então tem esse vínculo que ela vai criando comigo, muitas vezes ela nem sabe, mas ela está ali sempre mostrando o que ela está fazendo. Então, eu acho que criar esse vínculo é importante. É a parte de experiência, né? E porque ela pega o afetivo. Então, eu tô vendo ela plantar mirtilo, né? Acho que eu não respondi. Enfim, você queria uma solução, eu não dei. Bom, acho que tem a Marília também que queria fazer algum comentário, dúvida, reação. E aí eu vou pedir, pelo tempo também, se mais alguém quiser trazer alguma questão para a Alice, ela deixou aí o contato dela e eu acho que ela também se colocou aberta ao diálogo, então a gente encaminha no privado depois. Então, Marília.
bola está contigo. É, a minha pergunta é no sentido de quando a gente tiver o espaço aberto, né? Digamos que a gente não tenha uma lanchonete, nem uma cozinha no início, mas a gente tem ali os produtos, né? De que maneira a gente poderia propiciar para as pessoas que estão ali empenhadas e, enfim, envolvidas com o projeto, que elas se disponham a, de repente, provar punks, provar farinhas. A gente recebeu daquele grupo Vem do Xingu uma farinha de babaçu, né? Vou tentar fazer um bolo, vou fazer um bolo para o próximo piquenique, levar. Assim, e se eu não tivesse encontrado lá a Raimunda, eu não teria comprado. Inclusive, eles vendem para o Baru, não sei se vendem essa farinha, eu nunca vi. Mas eu não sei se eu teria pego na prateleira. Então, assim, sem ter o bolo na frente, sem ter a cozinha, sem ter a lanchonete, como que a gente pode instigar? As suas fotos são excelentes, a gente pode ir te mandando problemas, você vai fazendo coisas em casa e mandando fotos para a gente. Como que a gente pode estimular, né, que as pessoas se arrisquem, se atrevam a provar essas coisas diferentes? Pelo paladar, a gente sempre ganha as pessoas, né? Então, isso é imbatível. Então, por exemplo, mesmo que não tenha uma cozinha, uma lanchonete, alguma coisa assim, fazer pequenas ações de degustação sempre ajudam. Então, coisas muito pequenas, assim, às vezes preparar um bolo em casa e juntar, fazer uma mesa, por exemplo, com os ingredientes dali que foram no bolo e fazer uma tarde de degustação. Porque é isso, você não precisa da cozinha ali, você leva uma coisa pronta, mas você mostra os ingredientes, mostra o bolo pronto e as pessoas provam. Então, isso pelo paladar você já ganha. Outra forma, eu acho que é importante vocês usarem bastante redes sociais, acho que vocês já fazem esse movimento. Então, produzir justamente também conteúdo para as redes sociais com esses produtos que vocês tiverem lá. Então, fazer receita, por exemplo, coisa básica, receita de nhoque de batata doce roxa. Então, como é fácil fazer? Então, são vídeos curtos que demandam um pouco a produção, não é muito difícil de fazer, mas que você consegue instigar as pessoas a consumirem. Então, por exemplo, chegou a batata doce hoje, o que a gente pode fazer? Então, mostra a batata doce chegando, mostra ela indo para a panela e virando um purê, enfim. Acho que experimentações assim são boas. E aí, pensando numa outra coisa que talvez exija um pouco mais de investimento no espaço, mas que eu acho que funciona, é ter televisõezinhas, iPads, alguma coisa assim, mostrando esses vídeos, tanto os de redes sociais quanto outros. Então, mostrando, por exemplo, a plantação do Luciano, mostrando ele colhendo, mostrar, sei lá, eu fazendo uma receita com alguma coisa, vocês com seus filhos preparando em casa alguma coisa. Então, ter um iPad, alguma tela pequena no espaço, por exemplo, pode ser uma alocação temporária. Então, quero falar essa semana sobre a farinha de babaçu. Então, eu vou colocar o iPad ali nessa parte que tem os insumos de babaçu, e aí vai ficar ali mostrando as quebradeiras de babaçu. E até é curioso você falar isso, porque eu tenho experiência justamente com babaçu também aqui. Então, você vai mostrar o trabalho das quebradeiras, que é super difícil e enfim, super explorado. E aí você vai mostrar como essa farinha é feita, e aí vai mostrar que isso vira um bolo. Então, você pode fazer isso numa semana. Aí, na semana seguinte, esse iPad, ele vai, sei lá, para o cacau. E aí você vai mostrar de onde vem esse cacau, a plantação desse cacau, os processamentos que ele passa até ele chegar ali. Então, eu acho que é uma possibilidade, enfim, é um recurso, enfim, é um pouco mais caro, mas também não tão assim, enfim, é um primeiro investimento, mas que dá para ser circulante, e aí você tem uma produção de conteúdo que mostra um pouco mais, porque eu acho que a hora que as pessoas veem o antes, eu acho que elas acabam ficando mais interessadas. Eu, pelo menos, sempre fico. Bom, acho que é isso, gente. Nosso tempo aí está avançado. Acho que a gente vai agora para um check-out e avaliação, né? Normalmente, né, na avaliação a gente traz como que a gente sentiu desse encontro, o que que ele trouxe de legal, de positivo, o que que você viu que eventualmente pode ser uma oportunidade de melhoria.
e dizer como a gente sai também, tipo, né, aqui no coração, afetivamente, emocionalmente, que eventualmente você queira contribuir, está com fome, se quer que a Alicia venha para preparar vários pratos maravilhosos que ela mostrou aí na apresentação. E é isso. Final de julho, começo de agosto, eu tô por aí. Então, Olha só. Vou pedir para todo mundo levantar a mãozinha, então, por favor. Alguém quer começar? Eu Marília? queria fazer uma sugestão. Temos várias pessoas MIGs, e que talvez não sejam do MIGs, vieram por outros canais. Se essas pessoas que não são parte do núcleo fundador da Gomo puderem rapidamente dizer: ah, eu vim porque a Júlia me chamou, eu vim porque eu estou lá no MIGs e vi, a gente agradece. Sim. Já começa você, então, com o check-out. Eu sou do grupo fundador. Eu vim porque eu estava muito interessada e estou bastante envolvida na realização das mexericas. Eu saio muito feliz com essa apresentação. Eu acho que a gente precisa mesmo dessa nutrição de possibilidades, primeiro de consciência, né? De entender o que envolve essa escolha de ir lá e consumir alguma coisa, né? Fazer essa escolha. Acho que a gente precisa dessa consciência, acho que a Gomo está vindo para isso. E então eu saio muito feliz mesmo, entendendo que da Bia para hoje e provavelmente para a próxima mexerica a gente vai ter um caminho bem lógico, bem de aprofundamento, assim, bem interessante. E a gente precisa fazer isso mais vezes. Obrigada, Alicia. Eu passo para a Alicia. Tá mutada, Alicia. eu saio muito animada, muito feliz. Acho que conseguir plantar sementinhas, eu geralmente não trago muitas soluções, mas eu acho que eu espalho sementinhas e eu acho que é isso que importa, né? Porque é muito mais difícil eu plantar sozinha, né? Quando eu planto com todo mundo, a gente consegue ter uma horta muito maior, né? E mais variada, então eu acho isso mais legal. Estou pronta para o quinto turno do dia. Preciso montar a apresentação ainda de amanhã, então. Mas estou animada, não estou com sono, então vai ser bom. Eu vou passar para a Letícia. Ah, eu tô saindo bem feliz também. Te agradeço muito, Alicia, pela apresentação, pelo compartilhamento. Eu acho que tem um caráter de conscientização nesse momento de hoje, assim como das outras mexericas, mas tem muito de inspiração também. Eu acho que, de uma certa maneira, a gente vai se inspirando para caminhos e possíveis ações, né? E eu fico particularmente inspirado por essa perspectiva da inclusão, que estava em vários momentos aí da tua apresentação, né? Não falar que não pode, mas apresentar o que pode, né? Acho que isso aponta vários caminhos. Eu gosto disso. Saio inspirada. E passo pro Renê. Pô, eu saio muito feliz também. Nossa, eu acho que as duas últimas mexericas foram incríveis, assim, e tiveram uma conexão muito forte. E já temos duas potenciais candidatas aí, com um subcírculo de educação para o consumo na Gomo, quem sabe? Olha só. Eu lembro da Alicia, quando ela vendia os congelados dela, estava no Feira Livre ainda, e que legal, muito bom encontrá-la e nesse momento com esse conteúdo tão maravilhoso. E mais uma vez, muito obrigado. E são coisas que a gente às vezes tenta falar nas conversas, nos diálogos que a gente tem, mas a gente não tem a bagagem que você tem, né? E a gente entende também que precisa ter esse momento de troca, de nutrição, e que bom que a Mexerica está permitindo que a gente possa fazer isso. E muito feliz que muitas pessoas vieram no encontro de hoje. É isso. Passo para Júlia. Olá, eu saio bem curiosa assim para me aprofundar mais, porque é um assunto que me interessa bastante e saio agradecida pelos novos aprendizados. Assim, a primeira mexerica que eu consigo participar, eu estou no grupo do WhatsApp desde o começo, desde o início, assim, mas nunca consegui participar. E hoje calhou que era um tema que me interessava muito e que o meu companheiro podia ficar com as crianças para eu poder, nesse horário, conseguir assistir. Então, eu agradeço. Júlia, passa para alguém, por favor. Pode escolher alguém. Pode ser a Júlia. Mas já, obrigada. Eu estou agradecidíssima. E
com a sensação de que esse é um primeiro encontro com a Alicia. Alicia, eu preciso te convidar mais vezes, porque tem um monte de coisa ainda que eu quero perguntar para você. Acho que tem esse tema rende muita coisa, assim, né? A impressão que deu foi que você tinha um monte de coisa para falar e fez um esforço tremendo para fazer caber nesse formato que a gente propôs, porque, né, cada slide de cada tema daquele, eu acho que, né, você tem enfim, uma bagagem extensa aí para contar sobre. Saiu extremamente agradecida e com esse gostinho de quero mais. Eu vou aproveitar e vou ler as pessoas que estão colocando aqui rapidinho no chat. Então, a Ariela escreveu, muito boa apresentação, e vim porque a Júlia, que sou eu, me chamou e me interessa muito pelo assunto, feliz que estamos discutindo esses assuntos e que tem bons espaços para isso. A Marília perguntou qual que era o café na Augusta, Alice, depois responde essa parte. E Salem, eu vim porque a Débora, que por acaso é minha mãe, me chamou, saio pensativa e feliz por participar. Ah, a Alicia já respondeu, perdão, eu tô atrasada aqui, ó. O café dela era dentro da Galeria Recorte, que é um salão de cabeleireiro na Galeria de Arte de 2016 2018. E eu passo para a Débora, mãe de Salem. Obrigada, Júlia. Eu saio cansada, mas eu saio super feliz. Alicia, a apresentação foi impecável, foi maravilhosa. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui saem com a provocação no coração, aguçadas. Agradeço super a sua disponibilidade por compartilhar o conhecimento, a pesquisa. Eu sei o quanto um pesquisador sofre e se empenha para juntar todas essas informações, esse conhecimento e o cuidado que é tomado ao compartilhar. Eu acho que a Gomo, além de ser esse espaço que a gente está, é um universo né? Co-participativo, co-criativo, colaborador, é um universo seguro para a gente discutir temas tão sensíveis. E alimentação é hoje, no Brasil e no mundo, um dos temas mais sensíveis. Isso é a minha opinião. E mais difíceis de ser tratado. Então, obrigada. Eu gostaria muito que a gente levasse esses assuntos adiante, que a gente possa falar e debater isso mais e mais e melhorar todo o sistema alimentar, partindo do indivíduo para o todo, que seja uma mudança exponencial. Muito obrigada. E eu passo para a Mafê. Obrigada, Débora. Nossa, eu saio muito feliz e muito agradecida de ter participado. A Alicia foi incrível, assim, o René comentou um pouco isso, mas a profundidade que você trouxe de informação e de uma forma acessível e estruturada é muito incrível, né? A gente tem algumas pinceladas dessas informações, eu trabalho com agroecologia em espaços urbanos, e a gente tem algumas noções, mas ver de forma estruturada como você trouxe, na profundidade que você trouxe, com os recursos que você apresentou de aprofundamento de pesquisa e de estudo, nossa, foi muito incrível, eu agradeço muito, estou muito feliz de ter conseguido chegar até aqui, porque o dia também foi longo, um monte de atividades, então estou feliz de ter conseguido participar e te ouvir ao vivo aqui, poder participar em tempo real. Muito obrigada. E eu passo para o Luciano. Eu saio muito agradecido, muito feliz de ter conseguido estar aqui com vocês. Agradeço muito a tua apresentação, foi muito legal, aprendi muito. A gente retomou o conselho aqui da cidade, eu quero ver se a gente consegue, se eu consigo ver de novo com os conselheiros. Eu acho que vai ser muito bacana. E saio mais esperançoso também, mas é isso. Eu passo para o Beto. Nossa, eu acho que a fala ali, você dá uma situada assim na gente, do que a gente vai tratar, ele situa literalmente, né? Dá vários parâmetros, várias abordagens de ética, econômica e tal. Eu acho super importante. Eu fiquei um pouco atordoado, porque acho que você correu um pouco. Te deram pouco tempo. E
comecei a sentir um pouco isso, assim, mas, nossa, muita coisa, super obrigado. Enfim, é isso. Falta o Chico, só. Obrigado de novo, Alice. Eu saio muito, muito feliz, muito alimentado. A Alicia, além de alimentar com comida, alimenta com conhecimento de uma forma exemplar. Tenho certeza que sua qualificação amanhã vai ser muito boa. É muito legal ver a tua trajetória para chegar no mestrado, faz muito sentido. É muito bom ver uma pessoa acadêmica que tem muito conhecimento empírico, assim, pragmático do que está falando. Eu tinha que colocar meu laptop para carregar, porque ele vai cair. Fiquei muito feliz de ver propostas teóricas, mas que são muito práticas e pragmáticas mesmo. Você falou que você não traz solução, mas nossa, para mim você trouxe várias soluções e ajudou muito na construção da goma. É isso. Falta alguém que não está com a mão levantada? Acho que o Paulo não falou, se ele quiser falar. Se não, tudo bem. Se quiser mandar por escrito também. E aí acho que é isso. É que o Paulo está no hospital, cuidando da Ah, filha que acabou de operar o joelho, então talvez não tá seja a bom. melhor hora mesmo. Então, tudo bem. Então, já fica pro check-out do Paulo. Melhoras para a filha do Paulo. É isso, gente. Muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E é isso, obrigado, boa noite. E todo mundo vai jantar. Eu tô morto de fome, não sei vocês, mas eu tô morto. Valeu, Alicia. Tchau, tchau. Alicia, Obrigado. boa sorte na qualificação Boa amanhã. sorte